Queridos amigos, bom dia. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Mestre seja constante em nossa existência. Nós vamos dar continuidade a esse item do Evangelho, a indissolubilidade do casamento, no item 3. Mas, na união do sexo, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos o que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição dos dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de convivência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz, se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmo os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se eu estabelecerem as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão como progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas mesmo, os crimes que decorrem das uniões contraídas, com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver junto, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, o seu amor há de penetrar em nossos corações para fazer com que a gente compreenda o nosso papel no mundo,
o papel da família, o papel da mãe e o papel do pai. Que sejamos fortalecidos nos propósitos divinos da consagração da família, do respeito mútuo, compreendendo que os nossos filhos não são nossos, mas são por meio deles que nós desenvolvemos os nossos mais nobres sentimentos. Dai-nos, Senhor, a compreensão necessária, pedindo ao Mestre que eleve cada mais nosso propósito divino de estabelecer o vínculo necessário e verdadeiro em relação àqueles que nos são tão caros. E que nesta manhã possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado e que sejamos amparados hoje e sempre. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, se a gente for analisar bem esse item do Evangelho, a insolubilidade do casamento, se a gente pudesse ter olhos de ver, por que as nossas uniões ainda são tão complexas, tão difíceis para uns e mais suaves e brandas para o outro? E aí tem só uma coisa, uma questão que a gente chama a atenção, que é o respeito mútuo, que transforma num sentimento que nos vincula, chamado compromisso do amor, compromisso de amar o outro. Reconhecendo que cada um de nós somos espíritos com as nossas dificuldades, e à medida que nós vamos nos relacionando, nós vamos descobrindo as nossas dificuldades que permeiam a nossa personalidade, nossos interesses, mas nem sempre buscamos compreender que a lei do amor é uma lei imutável. E muitas vezes nós queremos adiar os nossos compromissos para amanhã, porque não temos tolerância, não sabemos renunciar, muitas vezes não sabemos se calar diante das lutas. E é por isso que nós vamos entendendo que os filhos que chegam não são empecilhos da permanência de nossas relações afetivas. Nós precisamos, queridos irmãos, para compreender a insolubilidade do casamento, nos olharmos como espíritos. Espíritos que temos uma trajetória, uma história, um rol de dificuldades, mas também um rol já de conquistas, onde precisamos dia a dia valorizar as oportunidades que Deus nos tem dado, para que possamos compreender que a lei que rege a nossa evolução, ela é imutável. E nós reconhecemos que as uniões, o casamento, conforme queremos chamar, porque hoje essa titulação ela varia de acordo com os interesses humanos, mas as nossas uniões são espirituais. E quando nós não temos esse olhar para o compromisso de viver dois espíritos vencendo as suas lutas pretéritas e muitas vezes suavizadas pela presença dos filhos, que são filhos de Deus, irmãos que já caminhamos juntos em outras existências, talvez até como marido e mulheres, que não soubemos respeitá-los, amá-los e nem honrá-los. E dentro da lei divina nós temos honrar pai e mãe. E quando não aprendo a honrar, muitas vezes eu tenho que voltar como filho, ou eu tenho que voltar como mãe, como pai, para que eu estabeleça novos vínculos com este espírito e eles conosco, suavizando as dores do passado, as lutas e muitas vezes tudo aquilo
que nós precisamos ter olhos de ver. Quando o Evangelho nos diz, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável, que a reencarnação nos uniu. E aí nós vamos ver que é a lei imutável, que é a lei de Deus, e não é a lei mutável dos homens, que tudo pode. E nós, sem percebermos com essa questão da lei mutável, que tudo pode e que me convém, eu caio tantas vezes na mesma situação do passado. Hoje aqui, hoje ali, hoje em busca de prazer, amanhã em busca de espiritualização, e nós percebemos o arrastamento que todos nós acabamos sofrendo pela inoperância de nosso pensamento, pela seriedade daquilo que nós temos que aprender e pelo amor que deve consagrar os laços divinos de nossa vida. Então, quando nós estamos falando de uniões, nós precisamos entender por que então tem o casamento ou religioso ou civil. No planeta Terra, esse casamento, ele é necessário, especialmente o civil, para resguardar a família. Porque a irresponsabilidade é tanta que nós não percebemos o papel que cada um tem que desenvolver. No casamento, existem 2 papéis distintos, o da mãe, o da mulher e o do homem. A mulher tem um dever, primeiro, de educar, de amar os seus filhos, de levá-los a conhecer Jesus, a sair dos dogmas pretéritos para sentir a essência do amor divino em seus corações. O materialismo tem cegado isso. E hoje nós estamos vendo que esses espíritos que estão na nossa família, na condição de filhos, especialmente essas crianças menores hoje, eles trazem uma força de inteligência dominadora. Nós podemos ver uma criança de 7, 8 anos, 6 anos, dando birra por conta de um celular. E os pais impotentes não conseguem trabalhar outro pensamento desse filho, porque perderam a base fundamental de uma existência, que é a primeira infância. E os atritos começam a vir devido às forças externas do mundo do homem. E nós, cada dia, ficamos mais perturbados em relação às nossas obrigações. Enquanto a mulher deveria estar fazendo sua função primeira, que é educar seus filhos, de cuidar do ninho doméstico, de zelar pelo bem-estar do esposo, ela entrou num mundo materialista da competição. E às vezes somos criticados porque nós falamos assim: mas a vida está difícil, eu preciso trabalhar para ajudar a ter muito mais do que necessitamos. Todos nós que sustentamos um lar, todos nós precisamos ter a operosidade do trabalho, mas não podemos ter o descaso do lar. Todos nós, tanto o homem quanto a mulher, precisa ter o equilíbrio para manter aquilo que nós sabemos ser mais sagrado, que são os nossos relacionamentos, a convivência do afeto. E é por isso que nós estamos tão perturbados. E outros separam, almejando grandes pensões, mas não pensou na construção dos verdadeiros valores que deveríamos
receber de um pai e de uma mãe. Não vivemos, não se vive como o homem quer viver hoje. Nós estamos no momento de separação, de um materialismo para o espiritualismo. E nós precisamos ver que toda constituição divina é a favor do progresso. Nós estamos vivendo a lei do progresso. E nós precisamos entender que os interesses nossos, muitas vezes velados, é o grande dificultador por equilíbrio do nosso lar. E nós vamos ver que os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. E esses prejuízos, nos diz Kardec, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas, com vistas unicamente com seus interesses materiais. Quanto é sério isso, meus irmãos? Hoje nós estamos vendo as diferenças evolutivas que estamos vivendo, a agressão familiar, o abandono aos compromissos. E se Deus criou o homem e a mulher, é para que nós tivéssemos o compromisso de receber os seus filhos. E mais tarde ele vai nos perguntar: que fizestes dos filhos que te confiei? Mas na verdade nós não olhamos as necessidades dos nossos filhos. Nós queremos supri-la com as coisas materiais. E com isso nós vamos trazendo pequenas trincas, rachaduras no nosso relacionamento familiar. Até que o casamento não suporta a força desses abalos e se desestrutura. Então nós vamos ver que quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai algemas do próprio eu, ao resultado de sua ação infeliz, e por vezes gasta séculos desatando os grilhões. E na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões de serviços reparadores. Depois de haver separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal, o qual a providência estabelecerá para o bem. As nossas lutas hoje, os filhos que vêm com tantas dificuldades, as doenças, são justamente aquilo que nós precisávamos receber, para que possamos também melhorar esses quadros íntimos que trazemos conosco. E se nós lembrarmos de Maria, mãe de Jesus, nós podemos perceber que naquela singela casa, tão pequenina, ao lado de João, aquele que Jesus tanto amou, e que na sua hora extrema ele diz: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. E aquela mulher que soube amar os filhos de outras mulheres, veio receber o nome de Santíssima, porque mesmo sozinha, que seu esposo já velho já teria desencarnado, ela está com o coração aberto para amar. Abramos os nossos corações, meus irmãos. Olhamos para os filhos de outras mães. O casamento não é só o prazer, a casa, o carro, os jardins, as viagens. O casamento é uma luta, é uma prova, é um meio de progresso para todos nós, espíritas. Precisamos compreender isto.
somos filhos de um mesmo Pai e que a justiça divina vem para nos auxiliar a ressarcir com aqueles que um dia estivemos juntos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Queridos amigos, repensemos os nossos atos, nossas atitudes, e que nesta hora do passe possamos refletir nesses pontos escuros, doentes que carregamos, e que a misericórdia sublime do seu amor esteja com todos nós. Ó Jesus, quanta luz desce para nós, e cegos ainda não compreendemos o valor do passe, dessa energia sublime que nos reanima, que nos fortalece, que nos reorganiza. Frutificai a nossa água, para que ela se transforme em medicamento. Leve, Senhor, aos nossos entes queridos as nossas súplicas de amparo, e que a bondade excelsa do Mestre Jesus fortaleça as famílias, para que sejamos unidos, fortalecidos pelo mesmo